O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, a Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, querida amiga. Toda a família aí reunida, Goiânia, adjacências, região metropolitana, indo muito longe, e pela internet, por vários canais, ao mundo. A paz do nosso Deus. Aqui então, Denilson Carvalho, jornalista, escritor, historiador, professor de Bíblia e religião no rádio, caminhando para os nossos 39 anos. Isto não por mim, e sim graças ao nosso bondoso Deus, a sua infinita graça, a sua eterna misericórdia e aos dons e talentos que Ele nos concede, a mim, a tantas outras pessoas mundo afora, igrejas aqui, lá e além, para lermos, entender e explanar fielmente a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Hoje é um dia para mim deveras emocionante, interessantíssimo, pelo seguinte, apresento um breve histórico. Hoje, como todo mundo aí sabe, ou deveria saber, não é? Se não saberá agora. É sábado, 2 de maio, mês 5, maio 2026. Era sábado, 2 de maio, há 53 anos, portanto era 1973, quando, após a minha conversão, que naturalmente deu-se um tempo antes e não naquele dia, após eu, pela graça do nosso Deus, pela conversão, então deixar a guitarra, o rock, cinema, a televisão, até porque eu havia vencido um concurso dificílimo de calouros, na antiga, já extinta, claro, TV Nacional de Brasília, Canal 3, canal extinto há muitos anos, ganhei aquele concurso. Eu deveria gravar na cidade de Rio de Janeiro, pelo selo CBS ou pelo selo Caravelli, tudo estava sendo encaminhado. Eu comecei a sonhar muito com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu não contei, não anotei, mas no mínimo uns 30 sonhos eu tive, isso no decorrer do ano anterior, o qual foi, evidentemente, 1972. Aquilo preocupou-me muito. Comecei a ler a Bíblia, Deus converteu-me, é claro que essa experiência está muito resumida. Eu gastaria 10 horas para explanar um tanto mais completamente, porém não, apenas prossigo. Eu pesquisei muitas igrejas, não para ser salvo por alguma igreja, com auxílio de alguma igreja, ou em alguma igreja, não. Eu já tinha conhecimento há muitos anos que não é a igreja que salva o pecador, e sim que foi o Senhor Jesus Cristo quem padeceu na cruz do Calvário, onde todo o seu puro e precioso sangue foi vertido em prol de toda a humanidade. Já entendia isto. Mas eu escolhi uma igreja, a qual fui então, ao adentrar pela primeira vez, era um pequeno barraco de madeira, um templo humilde da igreja adventista do sétimo dia, na cidade satélite do Distrito Federal. Fui batizado poucos meses após, quando era sábado, 22 de setembro daquele ano, 1973. Mas eu conto meu tempo como adventista, sétimo dia, firme, pela graça do nosso Deus, desde aquela quarta-feira, 2 de maio, 1973, quando eu deixei de entrar no ginásio da quadra 4, ao meu lado da antiga igreja adventista, para fazer prova de matemática, sem o que eu tomaria bomba e tomei bomba, não voltei mais à escola, mas continuei estudando hebraico, latim, que português vem do latim, grego,
para explicar mais profundamente, embora com simplicidade, a Bíblia, para que até as crianças que me ouvem, no caso do rádio, entendam o assunto. Então hoje, completo, pela graça do nosso Deus e de amigos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um simples membro, não tenho cargo algum nessa maravilhosa denominação. Completo 53 anos, ou seja, meio século mais 3 anos. E creio que tem um bom chão. Desculpe, calma, Deus Carvalho. Tem um bom chão pela frente, porque estou com apenas 73 anos, 73. Interessante, não? Não havia pensado nisso. 73 lá, 73 cá. 1973, entrei pela primeira vez numa igreja adventista, Sobradinho, Federal, e eu tenho 73 anos, 73, 76. Mera coincidência aritmética, nada a ver na realidade. O que tem a ver é que Deus é bom, Deus é o nosso bondoso Pai Celestial. Ele está iluminando, está transmitindo conhecimento para a salvação a muitas pessoas católicas, pessoas evangélicas, pentecostais, neopentecostais e outras tais, protestantes ou não tanto tantes. Eu não sou proselitista, nunca fui, tenho prova disso. Nunca batalhei para trazer alguma pessoa para a igreja adventista do sétimo dia, mesmo um católico. Não, eu apenas explico fielmente a Bíblia, lançou a semente, o resultado está com o nosso Deus. O meu interesse é que você é católico, você é evangélico, você que já serve a Deus em alguma denominação, que você considera autêntica, séria, pela fé na Bíblia. O meu interesse é que você entenda mais e mais a Bíblia. Mais e mais. Eu pensava que entendi muito de Bíblia, mas ao estudar mais a fundo, a partir da verdade dos meus 19 anos de idade. Então vi que conhecia pouco, mas com toda sinceridade e humildade de cristianismo. E conheci, tenho conhecido cada vez mais. E é esse conhecimento que tenho transmitido no rádio há mais de 38 anos. E na minha vida, desde meus 20 anos, eu tinha 20 anos quando me tornei adventista por dia, quando fui batizado, já tenho 73, então 53 anos. Então eu tenho transmitido a graça do nosso Deus pela exposição fiel, como veremos daqui a pouco, da continuidade do nosso assunto. O meu cérebro é a minha alma, mas verá a ressurreição para a vida eterna, a mortalidade, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, a volta do Cristo, sua segunda vinda, é a esperança da minha igreja, é a esperança da igreja adventista do sétimo dia, desde seus primórdios, desde o milharismo, 1831, 1863 e tal. Então prosseguimos. É a esperança de muitos católicos que rezam no credo, lembra-se? Creio em Deus Pai, etc., Jesus Cristo que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A volta do Cristo, infelizmente, não é a esperança da testemunha de Jeová, é a realidade, assim, ensino assim, que creio que ele veio, embora secretamente, invisivelmente, sem sair do céu, no dia 1º de outubro de 1914. Errado, mas eu amo as testemunhas de Jeová, respeito-as, aqui estou para esclarecê-las, iluminá-las e ensinar também a elas a Bíblia Sagrada. A esperança, povo pentecostal, protestante, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que esperança bendita, não, amigo? Oh, que esperança que faz o nosso coração fremir de alegria, de entusiasmo, de emoção. Amém, louvado seja nosso Deus, aleluia, Jesus voltará.
Cristo é a joia de inestimável valor que toda alma sincera e sedenta da verdade ambiciona possuir. Nos acheguemos aos pés de Jesus, ouçamos de sua palavra e aprendamos dele. Para milhões de pessoas, a morte é uma incógnita. Quando o homem morre, deixa de viver ou existe vida após a morte? Só a Bíblia Sagrada tem a resposta segura para esse mistério. O que é morte para você? A morte? A morte eu acho que é o começo de uma outra vida em um outro plano. Ao criar o homem, Deus formou o seu corpo do pó da terra. A forma humana estava perfeita, porém inanimada. Então Deus soprou naquela forma o fôlego da vida e o homem tornou-se um ser vivo, inteligente. O homem tornou-se alma vivente. Isto é o que lemos em Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Alguém poderá perguntar: o que acontece quando o fôlego sai do homem? O que acontece depois da morte? Eu acredito que a vida depois da morte, a alma continua e pode vir em outro corpo. Cada um tem seu espaço merecido em um outro lugar, num outro plano. Lemos aqui: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, enquanto eu tiver vida, enquanto o sopro de Deus, a centelha vital de Deus estiver em mim, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Por quê? Após a retirada do sopro de vida, o que acontece? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, e agora eu vou ler como fala a Bíblia de Jerusalém, que é uma ótima tradução católica. Diz-nos nesse trecho: antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. A vida que temos aqui na terra é uma concessão divina. E após a segunda vinda de Cristo, a imortalidade será também uma concessão divina. Ao morrer o homem, o fôlego da vida, ou espírito, o princípio de vida que Deus dá ao homem e aos animais, volta ao grande autor da vida. Tendo vindo de Deus, a ele pertence. É como se tomássemos uma lâmpada ligada por fios elétricos à fonte de energia. Enquanto os polos estão ligados, temos luz. Ao desligarmos o fio que conduz a eletricidade, a luz se apaga e a lâmpada como que morre. Assim também, por ocasião da morte, o fôlego, o espírito sai e a pessoa não mais existe como ser vivo, consciente e pensante. Então, a imortalidade pertence somente a Deus e é conferida aos seus servos. Quem tem o Filho tem a vida, diz o apóstolo João. A vida eterna é conferida por Deus, mas ninguém é imortal naturalmente. É um dom recebido de Deus. Você acha que é possível manter contato com os mortos? Talvez, acho que sim. Como seria esse contato? Através de sonhos, ou eles poderiam aparecer, não sei. Eu acho que é. Apesar de eu achar que isso não é válido, porém é possível sim. Jesus ensinou que os mortos dormem. A respeito de Lázaro, que havia morrido, lemos: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. São João 11, versículo 11. A ordem de Cristo ao ressuscitar Lázaro foi simplesmente: vem para fora, indicando que seu amigo não se achava noutro lugar que não a sepultura, onde dormia o sono da morte. Quando Jesus ressuscita Lázaro com o poder divino que havia nele, aqui ele exerce o poder da divindade, ressuscita a Lázaro, aquele que estava morto. Não teria cabimento Jesus pedir para Lázaro vir do céu, porque por certo, pela vida que Lázaro vivia, o testemunho que as escrituras dão dele, ele estaria no céu, segundo a crença de muitos, mas ele estava, isto sim, na sepultura. Teria sido um absurdo, pensemos bem, Lázaro no céu, na presença de Deus, e ser trazido de volta à terra, onde há miséria, perseguições, tristezas e desespero, e morte inclusive. O próprio Senhor Jesus, ao morrer, foi levado para a sepultura.
lugar de repouso dos que morrem. Um pouco depois de ressuscitar, Jesus declarou que não havia ainda subido ao céu, pois disse a Maria Madalena: ainda não subi para meu Pai. Ora, se Cristo não subira ainda, é porque ficara na tumba. As Escrituras são muito claras quanto ao estado do homem na morte, porque os vivos, dizem elas, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. Devem os filhos de Deus consultarem com os mortos? Levítico 19, 31 diz que isto é abominação a Deus. Por que os filhos de Deus têm que consultar com os mortos? Se o morto nada sabe. Mas pastor, você pode dizer, eu sei de um amigo que foi a uma reunião espírita e chamaram os espíritos e ele falou com o espírito de seu pai. Ah, não. Querido, espera um pouco. Não existe espírito de teu pai. Mas pastor, eu sei, ele falou com o espírito. Ah, falou com um espírito, mas não com o espírito do pai. Porque quando o pai morreu, o corpo foi para a terra e o sopro voltou para Deus. Ele falou com o espírito, sim, mas é espírito demoníaco. Sabe por quê? Porque quando Lúcifer saiu do céu, ele arrastou com ele uma terceira parte dos anjos. E onde estão esses anjos? Esses anjos hoje são espíritos enganadores que vão enganando a todo mundo. E sabe por que o diabo quer que você pense que quando o homem morre, seu espírito anda vagueando? Porque então, se quando você morre, teu espírito sai, se reencarna e vai evoluindo, então para que salvação? Para que preocupar-se por viver nesta vida uma vida de comunhão com Cristo? Se você vai ter outras oportunidades nas outras vidas, está vendo? Então, com essa teoria de que quando o homem morre, seu espírito vai saindo, a cruz de Cristo acabou. O sangue de Cristo não vale nada. A salvação de Cristo não vale nada. O Santo Livro é taxativo. Os mortos nada sabem. Eles dormem nos túmulos, tanto os bons como os maus. A morte é o oposto da vida. É o retorno do homem ao que era antes que Deus lhe soprasse o fôlego da vida. Morte é a retirada da vida e de tudo quanto ela implica. Vida implica pensamento e consciência. Na morte não há nem pensamento nem consciência. Vida sugere atividade. Na morte a atividade cessa. Na morte é cortada toda a relação com a vida. Quando acordarão os mortos? É consolador saber que os mortos ressuscitarão. Deus chamará os mortos à vida novamente. Os nossos queridos que a morte levou não dormirão para sempre. Deus ressuscitará os justos mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Sim, os justos mortos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Para o cristão, o cemitério não é o jazigo perpétuo. É, conforme a origem da palavra, um dormitório. No grego, cemitério quer dizer dormitório. Nele, os que dormem têm um momento de silêncio e escuridão, mas haverá para eles um despertar. Haverá para os mortos e para todos os homens dois destinos. A Escritura diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São João 5, 28 e 29. No dia da ressurreição, Cristo enviará os seus anjos para que tomem as criancinhas e as levem aos braços de suas mães. Os anjos de Deus serão os primeiros a saudar os justos ressurrectos. Quanto aos ímpios, os pecadores que não se arrependeram, eles serão destruídos pelo fogo. A expressão fogo eterno na Bíblia, ela não quer dizer um fogo que nunca se apaga e que fica queimando eternamente. No original hebraico, a
palavra eterno, fogo eterno, quer dizer um fogo que não se apaga até ter completado a sua obra de destruição. O fogo só existe quando existe combustível e para que ele possa estar queimando. Quando tudo se transforma em cinza, o fogo naturalmente se apaga. E é por isso que em Malaquias diz que os ímpios se transformarão em cinzas. O livro de Salmos diz que serão levados pelo vento e não haverá mais vestígio nenhum deles. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro no seu livro, ao dizer que Sodoma e Gomorra são exemplos do fogo eterno, de como o fogo eterno vai destruir. Ora, o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra destruiu totalmente, não ficou nenhum vestígio delas. Ele não continua queimando até hoje lá na região de Israel, na Palestina. Mas a sua destruição foi total. Portanto, o fogo eterno na Bíblia é aquele que traz uma destruição total e eterna, sem deixar vestígio nenhum, segundo aquilo que está escrito nas Escrituras. Os que aceitaram Cristo como seu Salvador herdarão a terra renovada, onde não haverá mais morte. Só no Senhor Jesus Cristo há vida. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São João 11, 25. Durante o seu ministério na terra, Jesus demonstrou em mais de uma oportunidade que Ele é a ressurreição e a vida. O quadro que vemos agora é o do milagre operado com a filha de Jairo, ressuscitada por Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o autor da vida. Ele ressuscitou dos mortos, venceu a morte, e erguerá da tumba os que nele dormem, os que a ela desceram como filhos seus. O Cristo crucificado e ressurrecto é a nossa esperança de vida após a morte. A Ele devemos nos apegar. No reino de Deus, que Cristo estabelecerá quando voltar, não mais haverá pecado nem morte. Os justos terão alcançado imortalidade. Há o paraíso de Deus, o lar dos benditos. Ali todas as lágrimas serão enxugadas de todas as faces. Bem-aventurados, felizes, diz a Escritura, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 14. Amigos, encontramo-nos no limiar da eternidade, às portas desse reino em que veremos Jesus e com Ele estaremos. Poderíamos achar mais rica e confortadora promessa que esta dada pelo Salvador no seu livro? Cristo promete vir buscar-nos para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Amigo, receberás Jesus no teu coração agora. Recebe-o. Ele te salvará do pecado e te ressuscitará no último dia. Estamos seguros se estamos com Cristo. As nossas faltas são supridas. No dizer do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar.
A revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. 62 99409 4449. Óbvio que prosseguirei com as minhas aulas bíblicas sobre a morte, ou seja, sobre a nossa vida biológica, a morte, o óbito e a ressurreição. Seja a ressurreição da pessoa que vive e entra em óbito salva, não por igreja, alguma religião, e sim pela graça do nosso Deus, bondoso Pai Celestial, Deus Criador, Redentor. Seja com relação a alguma pessoa que infelizmente bate o pacal, abotou o paletó, bate as botas, se homem, se mulher, então, enfim, o vestido, não? Morre perdida, porque há 2 caminhos apenas, não? Quanto ao nosso futuro e quanto ao futuro de quem viveu e morreu, seja Abel, Caim, Adão e Eva, Ezequiel, Jeremias, Daniel, meus pais, meus sogros, um filho nosso, que em São Paulo faleceu por diabetes, era insulínico, descuidou-se e faleceu. Cremos pelo testemunho que morreu salvo, garantido pela graça do nosso Deus, não pela igreja, pela religião, ou por a minha pessoa, o pai, sua mãe, não. Salvação vem do nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. O programa hoje é um tanto diferente, que é mais comemorativo dos meus, como elucidei no princípio deste, 53 anos completados hoje como adventista no 7º dia. Mas eu não estarei, como sempre nunca fiz, divulgando a igreja adventista, na qual sirvo o nosso Deus há 53 anos completados hoje, e sim sempre ministrando aula bíblica. Eu prosseguirei com o assunto morte, vida biológica, morte e ressurreição. Mas o programa de hoje eu creio que já está muito bonito, não lindo, porque Deus é lindo. A Bíblia é maravilhosa, esplêndida. Eu não. A Bíblia é. Eu não tenho mérito algum nisso. É apenas uma boa memória. Isso vem do nosso Deus também. É dom dele. Conhecimento profundo sobre saúde, memorização, dicção, fala. Estudo a Bíblia desde meus 5 anos de idade. E em mais profundidade desde meus 19. E coisas assim. No rádio, caminhando para os 39 anos, desde São Paulo. Iniciamos este programa. A nossa filha Débora Carvalho e eu. Na sexta-feira, 13 de novembro de 1987, prefixo paulistano AM, 1260. Inclusive, na época, falava ali, segunda, sexta-feira, 8h30, 9 da noite. Eu tinha muitos ouvintes em Goiânia, Anápolis, Alvorada do Norte, Goiás, Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 8 estados, além do estado paulista, até na Argentina. Numa segunda-feira, porque naquele tempo só escrevia cartas, tinha uma caixa postal no Shopping Center Norte, caixa postal 68731, que não existe mais, claro. Aqui eu tenho, em Série Goiás, caixa postal 80. Querendo escrever, mas depois eu direi o endereço completo da minha caixa postal, correio, enfim. Então eu recebi numa segunda-feira, de uma vez, não que foi acumulando, não, de uma vez, 201 cartas, uma boa parte do estado das Minas Gerais. Hoje o pessoal não escreve cartas, porque o telefone não, o celular, WhatsApp, mensagem de texto, digitação e coisas assim. E aqui eu prossigo, mais uma aula de Bíblia, no prosseguimento. Esta aula é mais uma recapitulação, um apanhado breve do que já expliquei. Por isso eu não estarei assim dizendo, anote a passagem essa. Não farei isso. Eu já fiz isso em aulas anteriores, evidentemente.
próximo domingo sim, prosseguirei. Próximo sábado. É que durante muitos anos falei sempre aos domingos e falo aqui na minha região aos domingos. Então, para o domingo você vai presente no meu córtex central, que faz parte da minha alma. É a principal seção da minha alma, que é o cérebro, meu córtex central, o seu também. Já deixei claro pela Bíblia, anatomia, etimologia, a biologia, a ciência e tal, semântica, que a minha alma, quando eu falo minha, vale para você também, Raimundo e todo mundo, o mundo inteiro. A minha alma é o meu cérebro, até os meus pés, já demonstrei isso, lembra-se, de modo irrefutável, até os meus pés fazem parte da minha alma, estão acoplados, porque o nosso corpo é inteirício, não há como separar. Porque se eu perder um dedo, se eu for socorrido a contento, bem medicado, haverá prejuízo, que eu toco violão e muito bem, poderei não conseguir mais tocar violão, ou de modo então restrito, não aleijado, mas a pessoa sobrevive. Em algum local do país, há um cidadão que tem apenas 9 dedos, sobrevive, não é isso? Alguém sabe quem é? Não é crítica, realidade? Todo mundo sabe que é assim. Ele não esconde isso, tem 9 dedos, sobrevive. Perder uma perna, difícil, as duas, talvez por diabetes, talvez então por, enfim, esqueci a palavra que quando o médico corta as pernas, amputação. Que coisa incrível o cérebro, não? Concorda, amigo? Concorda, amiga? A gente quer lembrar algo, não consegue e desiste. Mas o cérebro não desiste. O cérebro maravilhoso. Muito obrigado, cérebro. Muito obrigado, ó minha alma. Deus seja louvado, que maravilha. Deus fez assim. Com todo mundo já aconteceu algo assim, não é? Você quer lembrar algo, de repente esquece o que você ia falar na sequência. Aí você fala assim, me deu um branco. Eu digo, me deu um incolor, um invisível. De repente você não quer mais tratar daquilo, deixou para lá, esqueceu, não se preocupe mais. Aí o cérebro traz aquilo, a ponta da língua. Até porque a língua faz parte da alma, lembra-se? Os lábios tratam da fala, trata a visão, que começa então no princípio do globo ocular, então vai até o lobo occipital, que de fato é que enxerga as coisas, interpreta o que vê, e, enfim, coisa maravilhosa, não? O cérebro, a nossa alma, os 2 hemisférios, esquerdo e direito, os 4 lobos iguais, os nomes não, 4 lobos em cada hemisfério, mais um 5º lobo que fica um tanto abaixo dos 2 hemisférios, mais no meio do cérebro, pouco atrás, lobo então límbico, o sistema límbico que nos mantém em pé, o equilíbrio, que coisa esplêndida, as orelhas também, nossas orelhas fazem parte do nosso equilíbrio, se decepara as minhas orelhas, imediatamente eu fico surdo, fico desorientado, se eu estiver longe na rua não sei voltar para casa, e fico então embananado, e fico surdo, 100% surdo, coisa impressionante. As nossas orelhas são como que microfones do cérebro, da alma, que captam então o ruído, e vão transmitindo isso então pela cóclea, enfim, o tímpano, os tímpanos, não, 2 tímpanos em cada, eu não sei se sou aleijada, um tímpano em cada ouvido, esquerdo e direito, e vai até que uma sessão cerebral, já expliquei isso a fundo, não recapitularei, claro, é um apanhado, mas não de tudo. Vamos à Bíblia, eu não direi então nós tal passagem para ganhar tempo, até porque hoje é diferente, um apanhado, mas continua sendo uma aula. Há quem ignora dizendo, a igreja adventista é errada, porque fala que a alma é pessoa, que a alma é mortal. Errado uma ova, estamos certos pela Bíblia. Se nós estamos errados, a Bíblia está mais errada, porque é na Bíblia, foi na Bíblia que eu aprendi que alma é a pessoa. Atos 7,14, e eram todo a parentela de Jacó 75 almas. Noutra versão você lê, na linguagem mais em português, pessoas. Vamos ao grego, psirais, que é o plural de psique. Psique, alma, pessoa. Psirais, então almas, pessoas. Ainda Atos 27:37. Éramos ao todo, estou resumindo, no navio, naufrágio lá, Paulo estava naquele navio, 276 psirais, almas, pessoas. Alma é a pessoa. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, literalmente hebraico para o português, alma viva. Vamos ao hebraico ligeiramente, Gênesis 2:7. Soprou-lhe fôlego da vida, Nitmat Haim, fôlego vivo, fôlego da vida. Alma vivente, Nefesh Haya, alma, literalmente alma viva, alma vivente. É isso. 1 Coríntios 15:45 confirma, porque eu tenho um amigo teólogo em São Paulo que fala em rádio, atualmente não está sem programa de rádio, não está tendo espaço por enquanto em rádio em São Paulo, as 2 últimas foram vendidas, nas quais inclusive estive, enfim, poderosíssimas emissoras FMs e Paulista, foram 38 anos em rádio, desde que iniciamos ali a AM Morada do Sol, sexta-feira 13 de novembro, 1987, fiquei quase 10 anos naquela AM, depois várias FMs, outras AMs,
Na época eu fazia o programa em 5 rádios, 2 em Ondas Curtas. Avenida Paulista, São Paulo, Fundação Gazeta e Marumbi, Florianópolis, do falecido, era deputado e tal, Matheus Jensen, dono do complexo de rádios em Curitiba e nos locais, Ondas de Paz, coisas assim. Estive ali durante 2 anos, segunda a sexta-feira, 18h30, eu enviava as gravações. O primeiro programa foi ao vivo, claro. Enfim, aqui eu prossigo. Então, esse cidadão em São Paulo, amigo meu, mas bate palinho nos dentes, dizendo que a adventista é errado, porque Deus não fez Gênesis 2:7, alma vivente, se uma pessoa, senhor Elias Soares de Moraes, é isso, estou ensinando a você, por que não? Não cursei teologia, você é professor de teologia, mas eu posso ensinar a você. Deus me dá esse dom, esse talento, deu-me isso há muito tempo, desde os 20 anos de idade. Então, o senhor Elias Soares de Moraes, leia na sua Bíblia, 1 Coríntios 15:45, não é língua de Jeová, testemunho de Jeová, sabatista, adventista ou eu, é o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, leia Elias Soares de Moraes, 1 Coríntios 15:45, Paulo dizendo que o primeiro homem, Adão, foi feito, então, alma vivente. Então, em hebraico, alma, nefesh, em grego, psique. Para vivente, não lembro qual a palavra grega, mas não importa. O que importa é a alma. Em hebraico, nefesh, alma vivente, e em grego, para a palavra alma, temos em grego, psique. Da psicologia, psiquiatria, psicólogo, coisa assim, não é? Maravilha, psiquiatra e tal. Psicológico e tal. E alma vivente, 1 Coríntios 5:45. E o segundo homem, o Cristo, foi feito espírito vivificante, porque ele nos dá vida, por intermédio do Espírito Santo, que é o seu representante, sucessor legítimo na terra. Espírito Santo, Deus, ser divino, membro da Trindade, coisa maravilhosa, impressionante. Cremos na Trindade. Nossa igreja adventista, assim como os católicos, Assembleia de Deus e muitas outras igrejas, quase todas, exceções para poucos, cremos na Trindade, na única divindade, composta por 3 pessoas divinas, indivíduos separados, unidos em propósito, e em poder e amor, misericórdia e salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Então nós adventistas não somos materialistas, não cremos que morreu, acabou, como vem acusações imbecis, idiotas e muito fora da realidade. Não nos conhecem. Nós cremos na ressurreição das pessoas salvas e pessoas perdidas. Pessoas salvas serão ressuscitadas no dia da vinda do Cristo. Pessoas perdidas somente 1000 anos após, segundo a ressurreição, para a audição da sentença, com o pena da pena, segundo a morte, no lago de fogo, cada qual conforme será devendo, no cartório do nosso Pai Celestial, conforme o registro, os livros. Os anjos anotam nossos pensamentos, bons e maus, nossas palavras, ações, atos, tudo, seja ruim, seja acertado, coisa boa. E se a pessoa morre perdida, tudo que é bom é pagado, tudo que fez de bem é pagado. Se morre salva, tudo que fez de errado é pagado, porque a pessoa é perdoada de uma vida toda de pecados, como aquele malfeitor numa cruz ao lado do Cristo, lembra-se? Viveu pouco tempo após aquele episódio, ele pediu ao Cristo, o malfeitor na cruz, não era ladrão, era um sedicioso. Uma pessoa fala ladrão, vou na onda do ladrão. Ainda bem que eu não sou ladrão, nunca fui, mas sou pecador também. Você também é ouvinte, querida amiga, não é? Então o malfeitor, ladrão, pediu ao Cristo: Senhor Jesus, tradução correta, Bíblia de Jerusalém, da Igreja Católica, editora Paulo. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Quando se diz, quando entrar no teu reino, tradução errada, tendenciosa para forçar a mortalidade da alma. Qual foi a promessa do Cristo? Não se preocupe, malfeitor, você está salvo. Por essa confissão, você está perdoado de todo o mal que cometeu, está salvo. E daqui a pouco, eu morrerei também, e juntos estaremos no paraíso. Será? Não, mentira. O Cristo então dizem que ele falou em aramaico, mas eu não tenho meu lançamento em aramaico, tem em grego, e no grego está assim, o versículo todo, Lucas 23:43. Kai e penalto, amém, sou lego semero, metremo, que é a contração de metai e mu comigo, e se entrou para isso. Tradução, e disse a ele, em verdade a te digo hoje, que é o advérbio grego semero, em português, então hoje em inglês today, em espanhol hoje, após essa breve aula linguística, bem resumida, diminuta, prossiga. Em verdade a te digo hoje, 2 pontos, o vírgula se quer, estarás ou serás, na verdade serás, porque a palavra ser merece ser traduzida para serás e não estarás, mas aceita estarás, porque estará mesmo, estarás comigo no paraíso, na volta do Cristo, porque o Cristo ressurreto 3 dias após, aquele dia da morte na cruz, era sexta-feira, Maria Madalena quis tocar nele, ele disse, não, fora, fique mais longe, não me toques, não me detenhas, porque não subi para meu Pai, mas subirei, diga lá a Pedro e os demais que eu subirei para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, e aparecerei na galera Montes Oliveiras, ali me vereis,
me vereis. E ele foi subindo, encontrou uns 500 ali, diz a Bíblia, Atos 1, de 9 a 11, uma passagem de Coríntios, 1 Coríntios 15 e tal, foi subindo, discípulos olhando o Cristo subindo, vendo subir elevado às alturas, até que ele desapareceu pela distância, ou coberto por um grupo de anjos, não importa. 2 anjos ficaram disfarçados de rapazes, moços, garbosos, sem asas, como gente, ser humano, 2 rapazes bonitos e garbosos, e disseram àqueles discípulos que estavam já tristes: varões galileus, ou seja, homens da Galileia, por que vocês estão, na linguagem de vocês, não, tudo bem, como está na Bíblia, tratamento vosso, por que vós estáis olhando para o céu? Por que estão tristes? Por que estáis tão tristes? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu, há de vir, ele voltará, assim como para o céu viste subir. Isso está de acordo com o contexto bíblico. Se for volta o Cristo, não é amigo, não é querida amiga, eis que ele virá com as nuvens e todos os olhos o verão. Apocalipse 1, versículo 7. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e ver, os perdidos, não, salvos não se lamentarão, ficarão muito felizes, radiantes, exultantes, muito emocionados, salvos. Então os ímpios é quem dirão, inclusive os montes rocheiros, caí sobre nós, esconderam do Cristo, etc. e tal. Voltando a Mateus 24, agora 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, pessoas salvas, na terra toda. Lembrando que muitos são chamados, vêm para qualquer igreja cristã. Eu sei, quando eu digo cristã não é o nome da igreja, nomenclatura, mesmo igreja católica. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, porque o caminho é estreito. Então a maioria do povo de qualquer igreja se perde, mesmo na minha igreja, de um dia sempre um dia. É o mundanismo, é a apostasia, é o releixo, é o relaxo, não releixo, calma Deus Carvalho, é o relaxo, desobediência a Deus. Então o pessoal vive ali numa vida formal, um cristianismo fajuto, pede dinheiro falso e se perde. Mas não pode, não deve, quer dizer, infelizmente Deus permite, então pode. O melhor é não deve. Não deve ser assim, não precisa ser assim, porque Deus oferece sua graça, amor, misericórdia, perdão e salvação a toda a humanidade. Deus não oferece salvação quem morreu já era, está salvo ou perdido, garantido para a primeira ou segunda ressurreição, salvo ou perdido, vida eterna, imortalidade, o lago do fogo após o milênio, fogaréu, o juízo final, o assento de contas, o juízo final, e assim eu prossigo. Então Cristo voltará. Leu sobre isso aqui em João 14, de 1 a 3. Jesus promete voltar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então se fala aqui Deus e o Pai, esse mim, referência ao Filho, pronome ao Filho, Jesus Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito, eu sei, não enganaria vocês, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, irei, e foi, há mais de 1900 anos, uma amiga, uma amiga, foi, vou preparar-vos lugar, irei e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor Jesus Cristo voltará, amigo católico, voltará, querida amiga evangélica, voltará, querido kardecista, e não há reencarnação. Em breve farei um programa aqui, não ofendendo o kardecista, também o budista e outros mais que creem em reencarnação ou transmigração da alma, não, isso não é científico, isso não é bíblico, isso não é corpóreo. Então isso aí infelizmente é uma falsidade que vem do budismo, do shintoísmo e também do kardecismo, Allan Kardec, o Hippolyte Lyon, Lyon na França. Isso é errado, não está de acordo com a Bíblia. A única fonte de verdades para a nossa salvação é a Bíblia Sagrada, da qual se diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105 ainda, mesmo Salmo, versículo 130, a exposição das duas palavras, da luz para o mundo, que não se ouve a Bíblia, dá entendimento aos humildes. Salmo 119, versículo 130 ainda, 2 Pedro, capítulo 1, 19, 21. E temos muito firme a palavra da Ellen Goldwyn, será não. Temos muito firme a palavra do Charles Taze Russell, será não. Joseph Franklin, Rutherford, fundador dos Mormons. Então, deu um branco, um incolor, que eu invisível o nome do homem. Enfim, você sabe quem foi o fundador dos Mormons? Igreja de Jesus Cristo, Santos Últimos Dias. Eu tenho um livro dos Mormons, está ali, vou deixar isso para outra ocasião. Se eu lembrar direito daqui a pouco, que o meu cérebro de repente lembrará sozinho. Então, Joseph, não, isso é do Testemunho de Jeová. É melhor deixar quieto, não há problema, tudo bem. Até porque não é ataque, é esclarecimento. Então, o Senhor Jesus Cristo voltará
E quem viveu e morreu salvo pela sua graça, pelo amor do Pai Celestial, pelo sangue salvífico redentor que o Cristo derramou, o qual o Cristo derramou na cruz do Calvário, em prol de toda a humanidade, não de um grupo seleto, eleito e tal, isso é balela, toda a humanidade. Agora, toda a humanidade não é salva, porque a maior parte não aceita. Se aceitasse, Deus salvaria todos. Mas quem aceita é salvo. Quem vê um Cristo é salvo por ele. Tem a vida eterna em promessa e também imortalidade em promessa, mas na volta do Cristo, então, a vida eterna, a imortalidade corpórea, de fato. De fato, o ser humano nunca foi imortal, sempre mortal. É o que Deus diz. Lembra que eu expliquei isso? Isaías 51, versículo 12. Deus dizendo: eu sou o Senhor que te consola, que vos consola. Quem pois és tu para ter medo de um homem que é mortal? Várias outras passagens bíblicas falam que o homem é mortal. Salmo 8,4, muitas outras. O homem é mortal, e morre. Cemitérios atestam isso, cemitério, dormitório, não. Que o homem é mortal, o caixão, funerária, choradeira, sepultamento, enterro, cremação. A morte veio, meus pais morreram, meus sogros, Adão e Eva, antes de Abel, o primeiro morto foi Abel, morreu salvo, crucificado. Caim estava na impiedade, mas às vezes se arrependeu, não sabemos. A Bíblia é excelente nisso, então nunca digo, Caim se perdeu, não sei, não estava lá, mesmo que estivesse, eu não conheço o coração do ser humano, que engana até assim, quanto mais é outro, não é? Então Deus sabe, eu não tenho que preocupar com Caim se morreu salvo perdido, tenho que preocupar comigo, com minha parentela, minha esposa, meus filhos, meus netos, genros, noras, enfim, e com você, não é, querido amigo, ouvinte? Sara Brasil FM 93.9 pelo rádio em Goiânia e adjacência, região metropolitana, muitas cidades. O alcance da Sara Brasil, sou testemunha corpórea pessoal disso. O alcance da Sara Brasil é para mais de 3 milhões de pessoas. É de mais de 3 milhões de pessoas. Todo mundo liga o rádio, não, o dono da rádio escuta direto a rádio, não é? Até porque é uma rede, não é, Sara Brasil, muitas cidades, nosso querido imenso Brasil, e Deus me deu essa honra, amigos também, a diretora, aqui é a eterna gratidão, nossa diretora de toda a rede Sara Brasil, Marlene Lopes, felicidade, e o operador de alto momento em Goiânia, Júnior Teles, felicidade, a paz do nosso Deus, você, toda a sua família, seu pessoal da Sara Brasil, Goiânia, FM 93.9, eu prossigo, Jesus Cristo voltará. No dia da volta do Cristo, ele ressuscitará todo mundo que morreu salvo. Paulo cria na mortalidade da alma, que a alma é a pessoa. Sim, eu não completei, a alma é a pessoa. Até ela tem algumas passagens que provam isso. Também a pessoa possui alma. Eu sou uma alma no corpo todo, como pessoa viva. E também tenho uma alma, que é o meu cérebro. O meu cérebro é minha alma. Daí vem os tratos, não, da visão, audição, olfato, paladar, gustação, tato, enfim, tudo isso, não? A alma, o entendimento. O cérebro contém muitas sessões, não é? Já expliquei isso a fundo, lembra-se? Muitas aulas sobre biologia, anatomia, semântica, etimologia, sobre todo o mecanismo, as funcionalidades do cérebro, que é a nossa alma. Sim, eu sei. Eu não comecei a explicar isso, estudar isso ontem. Desde meus 5 anos de idade, estudo isso, mas com profundidade, que meu entendimento não ia tanto, 5 anos de idade, 19 anos para cá, quando me interessei de fato pela Bíblia. Conhecer profunda e honestamente a Bíblia para explicar profundamente. Que eu era apertado, 19 anos de idade. Eu não estava seguindo a igreja alguma, mas o pessoal via que eu lia a Bíblia, gostava da Bíblia. O pessoal me apertava com perguntas que eu não sabia responder. Eu buscava resposta na Bíblia, ou na biblioteca, ou com algum teólogo. Claro, assim eu fui aprendendo, conforme a resposta teóloga eu acreditava ou não. Eu sempre tinha minha inteligência. Se alguém falava a mim, claro, não aconteceu, né? Se alguém falasse a mim, claro, melhor assim. 2 mais 2 são 3,5. Eu não sou marido da pessoa. Não deu um tapa na cara, até porque eu poderia apanhar muito mais, não é? Mas eu não acreditaria, eu não zombaria, mas 2 mais 2 são 3,5. Fora, 3,5 é uma aula. Sempre soube que são 4. Dei 3, 4, 5 anos de idade. Minha mãe ensinou o elementar da aritmética, aqui em Sério, Goiás, dona Hilda de Carvalho Fonseca. Então nunca permiti que alguém me enganasse. Já disseram a mim, Deus de Carvalho, você tem que pregar no rádio, eu não prego, que é aula de Bíblia. No rádio eu não prego, prego em igreja, quando sou convidado. Aqui é aula de Bíblia. Então a pessoa disse, várias pessoas, você tem que pregar no rádio que a alma é imortal, que não morre. Aí eu perguntei a pessoa, tudo bem, eu quero a passagem. Ah, mas é o ladrão na cruz, o rico lá, e daí? No relato do ladrão na cruz, salvo pelo Cristo, não existe a palavra alma, não existe o advérbio imortal, desculpe, o adjetivo. Não existe o adjetivo imortal, ou então o advérbio mortalidade, não existe. No conto, que é fábula, não é parábola, hein? Até teólogo da minha igreja não perde a situação, não se condena, mas dizem que é parábola, não é parábola. O rico e Lázaro, o conto é fábula. Todos dias explicarei isso, como também o ladrão na cruz, o rico e Lázaro. Veremos que ali não existe palavra alma, palavra espírito imortal, indestrutível, nada disso. É interpretação
que nada tem a ver com a Bíblia, fora do contexto. Para você interpretar a Bíblia, se pegar do início, fundamento, o alicerce, que é o livro do Gênesis, conta então a vida da pessoa biológica, morte e ressurreição, está em Gênesis, relembrando Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, o homem tornou-se, passou a ser alma vivente. Alma vivente, por dentro, alma vivente morre. O ditado diz, lembra? Alguém está lembrou, parabéns, mais perto que eu, hein? Cuidado, passando para trás, hein? Lembrou do ditado que diz, isso, acertou em cheio, parabéns, acertou em cheio, pensando. O ditado diz, para morrer, complete aí, isso, acertou novamente, basta estar vivo, e eu completei. Não é preciso estar muito vivo, um pouquinho vivo já morre, até facilita, não é? Para morrer basta estar vivo. O importante, quer dizer, não é que seja importante morrer, mas estar preparado pela graça do nosso Deus, pecados confessados, abandonados, perdoado, justificado, e no processo de santificação que dura a vida toda. Eu não me santifico, não tenho tal poder, eu não me arrependo de pecado algum, o Espírito Santo é que me conduz ao arrependimento, e assim conta qualquer pecador que lê a Bíblia, ora, ouve a pregação, ouve a doce voz, embora muda, do Espírito Santo, mas que fala fortemente nossa alma, ou seja, nosso ser nervoso central, nosso intelecto, razão, consciência, inteligência, o Espírito Santo fala. E hoje, sobre o Espírito Santo se diz na Bíblia, Hebreus 3:7, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o Senhor Jesus Cristo voltará. A pessoa morta está morta. Simbolicamente, nessa palavra das letras da língua portuguesa, eufemismo. Não sei se é a origem portuguesa, mas não importa. Eufemismo, quer suavizar o assunto. Então a pessoa morta está dormindo. Não é que está dormindo, somente a pessoa viva dorme e acorda. Ou vai acordar por despertador mecânico ou por alguém, mulher lá. Acorda, vagabundo, vai trabalhar, perder o emprego e vai pagar aluguel. Então não é? Então a pessoa viva dorme. A pessoa morta não dorme como pessoa viva. Então a linguagem é figurativa, simbólica, é eufemismo. A pessoa morta está dormindo, se morreu salvo, dormindo em Cristo. Será citada por este tremendo despertador, o autor da vida, que tudo foi feito por ele e para ele. Claro, o Pai existe, o Espírito Santo também, mas tudo foi feito pelo Cristo, pelo Filho do nosso Deus. Então, membro da Trindade, tudo foi feito por ele e para ele. O Pai disse ao Filho, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a pessoa morta está morta, salva ou perdida. A minha igreja não é herege, não prega heresia e falsidade. Temos base na ciência, temos muitas faculdades, muito elogiadas no mundo, escola adventista em Goiânia, algumas delas. Então temos uma boa educação, temos cultura, temos conhecimento. Isso não nos salva. Então aqui o meu amor, o meu carinho ao querido católico romano, à querida pentecostal, querido evangélico, querido kardecista. Próximo domingo, então, mais uma aula que de fato eu diria, anote a passagem, hoje não foi diferente. Então, próximo domingo, Grão Fortíssimo, mais uma vez, Deus seja louvado. No próximo programa, próximo sábado, eu executarei esse louvor na íntegra, hoje não há tempo. Anote o meu WhatsApp e contato, diga onde você está me ouvindo, em Goiânia, outra região, outra cidade. Anote meu WhatsApp e informe isto. DDD 6262, os números são 999660611, DDD 62 que disseram de Goiás, DDD 62, números são 999660611. Quero receber mesmo telefonema, alguma mensagem digital e tal. Se inscreva no meu canal no YouTube, tais programas são postados ali. E divulgue, meu canal é este. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. A paz do nosso Deus, até o próximo programa. Amém. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas.
Deus abençoe a você e a toda a sua família.